Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Deste sábado, dia 7 de novembro de 2020, estamos finalizando a 31ª semana do Tempo Comum. Hoje é a cor litúrgica verde, terceira semana do Saltério, para quem faz a Liturgia das Horas, e o santo é São Vilibrordo. Vilibrordo, acho que é isso. Muito bem. Estamos no mês de orações para os fiéis defuntos e temos um mês inteiro de novembro. Então, excepcionalmente no ano de 2020, que até então era do dia 1º ao dia 8, então terminaria amanhã para visitar cemitério, para dedicar flores lá para os defuntos, acender uma vela, rezar pelos fiéis, né, participar da Santa Missa, conseguir indulgência plenária, teoricamente seria até dia 8. Mas, devido à pandemia do coronavírus, foi prorrogado até dia 30 de novembro e também as disposições para conquistar a indulgência plenária foram também estendidas. Então, nesse caso, eu vou pedir que você acompanhe as notícias do vaticannews.pt ou diretamente no site do Vaticano ou nos canais de informação católica como ACI Digital, aleteia.pt, né, Church Pop, _PT, tá bom? Então eles vão estar falando lá. Outra situação importante que acho que agora já está se finalizando nesse final de semana, eu acredito que até domingo ou segunda-feira já tenhamos uma resposta definitiva, porque tá bem complicado acompanhar no Twitter, tá bem, tanto o Twitter quanto o Instagram, né? O Twitter é tempo real mesmo. São as eleições norte-americanas, se você também está com ansiedade para descobrir quem que vai ser o futuro presidente norte-americano. Talvez você não esteja ligando para isso. Até na realidade, em teoria, a gente não precisaria estar nervoso, brasileiros, né? Mas, na prática, todos os países do planeta estão olhando com muita ansiedade quem é que vai ser o futuro presidente norte-americano para 2021. Porque por muito tempo, por décadas, havia assim, a cada 8, sempre teve eleições a cada 4 anos, mas era sempre assim, 8 anos democratas, 8 anos republicanos, 8 anos democratas, 8 anos republicanos. Então, por décadas, desde o tempo até do Bush, o filho do outro Bush, né, que deu aquele problema lá depois que deu o 11 de setembro, aí fez a Guerra do Golfo, que ele foi um presidente tremendamente impopular até nos Estados Unidos. Mas pela primeira vez, assim, 30 e poucos anos, acho que uma crise, um racha dentro do povo norte-americano, eu nunca tinha visto isso que está acontecendo. Lá o voto não é obrigatório, nós vimos filas enormes para votação, lá dá para votar pelo correio, todo mundo resolveu votar também por cédulas do correio. O correio lá é privatizado, tá? Só para você saber. Teve troca de acusações com relação a esses votos, e na realidade o voto do norte-americano não tem peso tão superior quanto o dos delegados, né? Porque é outro sistema de democracia. E para piorar, ainda o Trump coloca em xeque a credibilidade desse tipo das votações, principalmente votos pelo correio. Eu não estou torcendo para nenhum dos dois. Para mim, infelizmente, tanto um quanto o outro, mesmo na questão pró-vida ou não sendo pró-vida, a questão até ultrapassa tudo isso. Não estou dizendo que a vida, entendeu? Se um apoia o aborto não seja importante, é importante, mas existem outras situações que envolvem e que dão um certo receio. O Trump, nós sabemos como é que lida, daquele jeitão debochado, né? Desculpa, mas ele não é político, aquele jeitãozão dele. Mas o Biden é realmente uma aposta no escuro. Além de ser a favor do aborto, tem outras situações aí que... E agora, né? E se ganhar, ou não importa quem for ganhar. Quem ganhar, vai ganhar com uma margem mínima de votos. Ou seja, o povo norte-americano rachou mesmo no meio com relação à própria opinião. Então isso pode gerar até guerra civil. Pode gerar várias coisas. O meu medo é que o Trump não queira dar a cadeira
de presidente. Pela primeira vez eu vou ver uma situação tipo o chavismo lá na Venezuela, né? Uma certa ditadura. Então isso é muito grave. Então é preciso ter realmente, temos que entrar em oração para que tudo corra direitinho, que não haja incitação à violência, porque se o Trump não ganhar, ele vai acabar incitando indiretamente, né? Então é totalmente improvável ele fazer esse tipo de coisa, de não entregar a cadeira de presidente e ficar por lá, né? Mas existe uma chance dele cometer esse deslize. Ele não quer entregar o poder, tá? Outra coisa, o tema deste mês na Rede Mundial de Oração do Papa, que você pode estar verificando também pelo site, o Rede de Oração Mundial do Papa.pt, é sobre a inteligência artificial, seus usos, né, dentro da sociedade e como que o ser humano tem que lidar com a inteligência artificial no seu dia a dia, que está bem presente, tá? Existe inteligência artificial no seu smartphone, no seu Android, no seu laptop, tudo em tempo real. Então, para que nós tenhamos sabedoria pelo uso desse tipo de tecnologia, tá? Hoje também é a primeira sexta-feira do mês, então quem é devoto ao Sagrado Coração, pelo menos, né, honrar, assista. Amanhã, o primeiro sábado do mês, vou estar falando um pouco, mas agora para o final do ano vai ser um pouco incoerente, da minha parte mesmo. Não estou colocando fardos na cabeça de ninguém, não. Porque eu vou acabar não podendo fazer direito, né? Eu tenho que até dar uma planejada a partir de dezembro e janeiro, como é que eu lido com o primeiro sábado do mês. As primeiras sextas-feiras eu estou conseguindo coordenar as coisas minimamente. Não vou falar satisfatoriamente, até nem é. Mas mas só para dizer como um desabafo, né? Tô tentando. E nessas horas, como eu falei, importante do cristão católico é fazer algo, nem que gere apenas uma indulgência parcial, nem que seja a intenção mínima, né? Abrir o coração para Jesus e tentar dar testemunho da nossa parte perante os outros, não querendo se mostrar, mas pelo menos dar um testemunho para Deus também com relação à nossa intenção, nossa devoção, nossa caminhada como católicos, tá? Então não sei como é que foi a sua sexta-feira, a primeira do mês, tá? Por conta disso, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, antes de iniciarmos aqui a liturgia da palavra. Não vou me ater mais a nenhum pitaco, a não ser que a própria liturgia de hoje indique algo, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó meu Jesus, eu creio, vos adoro, eu vos espero e vos amo. Perdão por todos aqueles que não creem, não vos adoram, não vos esperam e não vos amam. Amém. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Muito bem, a primeira leitura deste sábado está em Filipenses 4, versículos de 10 a 19. Irmãos, grande foi minha alegria no Senhor quando afinal vi florescer seu afeto por mim. Na verdade, estava sempre vivo, mas faltava-lhe oportunidade de manifestar-se. Não é por necessidade minha que vos digo, pois aprendi muito bem a contentar-me em qualquer situação. Sei viver na miséria, sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando saciado ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, ou que me dá força. No entanto, fizeste bem em compartilhar as minhas dificuldades. Filipenses, bem sabeis que no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja a não ser a vossa se ajuntou a mim numa relação de crédito. Já em Tessalônica, mais de uma vez me enviastes aquilo de que eu precisava.
Não que eu procure presentes, porém o que eu busco é o fruto que cresça no vosso crédito. Agora tenho tudo em abundância. Tenho até de sobra, desde que recebi de Epafrodito o vosso donativo, qual perfume suave, sacrifício aceito e agradável a Deus. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza e todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. O salmo responsorial é o 111, com o refrão: Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Feliz aquele que respeita o Senhor. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, crescerão a sua glória e seu poder. Felizes aquele que respeita o Senhor. O evangelho de hoje está em Lucas 16, versículos de 9 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Muito bem, aqui termina a liturgia da palavra. E assim, o evangelho do domingo, dia 1º, foi Mateus 5, versículos de 1 a 12, sobre as bem-aventuranças. Mas essa leitura do Evangelho, ele meio que dá uma referência, ele tem alguma coisa de ligação com o Evangelho de ontem, que foi Lucas 16, versículos de 1 a 8, sobre o administrador corrupto e que tem esperteza e que até gera admiração no seu Senhor, né? Aqui Jesus é claro, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que é justo para os homens é abominável muitas vezes aos olhos de Deus. Ou seja, os conchavos humanos, as certas corrupções, a mão lava a outra, sabe? Uma mão lava a outra. E isso pode gerar ligações que têm uma intenção que às vezes gera injustiça para uma terceira pessoa, para alguma situação, até há algum lance de corrupção que desagrada a Deus. Eu não vou precisar falar muito, cada um tem que fazer sua vivência e dar seu testemunho, cada um que tem a sua consciência, né? É difícil? Lógico que é difícil. Quem sou eu, né? É muito difícil. O lógico aqui é que é difícil seguir os parâmetros de Deus. Quantas renúncias, então, a gente teria que fazer? E por que não os fazer? Fazer a experiência da renúncia, né? Para algumas coisas, alguns relacionamentos, algumas amizades que não dão frutos perante os olhos de Deus, mas dá frutos para os homens. E esses frutos, muitas vezes, é a concupiscência, a inveja, a ingratidão, exclusão de alguém. Eu falei que não ia falar, mas como diz a língua, coça. Eu tenho que dizer um negócio que, infelizmente, a grande maioria da população brasileira está assistindo. Não admite, mas estão assistindo. Eu já falei, tem um reality show aí, brasileiro, né, que está dando picos de audiência. Justamente já é um canal que usa e abusa do sensacionalismo, principalmente no seu jornal, né, muita morte, muita facada, feminicídio, ganha audiência em cima disso. Por outro lado, algumas situações que têm um caráter deles estarem surfando na audiência, é até um aviso de que nem o caso da Mariana Ferrer, né? Se não é mostrado, quantas moças que já passaram por uma situação e nem foi gravado virtualmente a audiência, né? Porque hoje em dia as audiências são
gravadas virtualmente, né, teleconferências. Então imagine quantas outras que foram privadas e as mulheres vítimas de abuso sexual, independente da vida anterior, pode até ser um travesti que trabalha com essa vida e que na hora foi abusada, foi lesada financeiramente, né? Não é um trabalho correto, mas vamos supor, fosse um travesti, uma transexual, uma mulher, uma mãe de família, e é tratada daquele jeito, entendeu? Humilhada pelo advogado de defesa, mas humilhada de forma horrorosa. Aí entrou um monte de comentarista, teve um que perdeu o emprego, e que bem feito que perdeu, porque a questão não é a vida anterior da moça que está em jogo, a questão é o processo. Então tem que ter clareza na hora do discernimento. A gente tem a tentação de julgar a guria, porque a guria estava se comportando mal, porque não sei o que, bibibi. Tá, mas a questão é o seguinte, não foi consentido. Independente se é uma travesti, um transexual, se é um garoto, se é... Entendeu? Garoto de programa. É uma menina. E aí tem o advogado de defesa, o advogado dela, o juiz, o promotor, estão nem aí. Tem mais é que quebrar o sigilo e vamos ver a realidade. Entendeu? A menina foi massacrada, então a questão é essa. Então, tudo bem. Teve essa situação, é pra gente também refletir, não é também ficar aí, como diz, ficar reverberando, né, o termo estupro culposo, porque isso é realmente uma irrealidade criada pelo canal de notícias Intercept. Eles quiseram dar um ar de sensacionalismo, né, na coisa, criaram um termo que não existe juridicamente e nem deve existir. Bom, então, aí eu tô voltando a falar do reality show. Volta. Então, essa Fazenda 12 aí, o que que tá acontecendo? As pessoas estão julgando uma moça e não param de julgar. Né? Tem uma participante, ela ainda está concorrendo lá ao Grande Prêmio, que fala bem a verdade. Você pode não acreditar não que eu estou falando agora, mas é mais assim, tipo, a pessoa que ganha na Mega Sena, não sei quantos milhões lá, é mais sortuda do que a pessoa que está passando por tudo isso, subcelebridades, né, que estão lá por 1,5 milhão. 1,5 milhão não compra quase nada, gente. Se for ver casa, terreno e coisa e tal, dependendo da região da cidade, da capital que você mora. Certo? Então tem muita gente ali que vai acabar desenvolvendo problema psicológico mesmo. E aí o que está acontecendo? Duas situações que realmente não dá para passar pano, entendeu? A menina lá que tem transtorno borderline, de tanto que reforçam que ela é maluca, que ela é isso, que ela é aquilo, ela vai acabar sendo uma das finalistas desse programa. Outra coisa é também, e que tem a ver um pouco com esse sensacionalismo desse uso e abuso das informações e das situações que são injustas e tudo, o pessoal, o povo, né, que está de fora, está comprando, está tentando acolher ela da melhor forma possível, deixando ela lá. Né? E isso não está legal, sabe? Então, a questão do julgamento, né, é muito fácil, a gente cai nessa tentação. Por isso que também muita gente, acho que boa parte da população brasileira apoiou esse tipo de coisa no sentido de vamos impedir que mais pessoas machistas, mais homens falem mal da Mariana Ferrer, por exemplo. Tem outro lado inverso, tem gente se aproveitando da situação para ganhar seguidores, como foi o caso também de uma ex-participante de reality, a tal da Rafa Kalimann, que fez uma asnice. E fez mesmo. Então, assim, talvez você não tenha visto, você não acompanha, mas vai acabar aparecendo no seu feed de notícias. Eu entendo que quem está me ouvindo não é esse tipo de gente que vai comprar salsicha, informação salsicha, né? Essa coisa embutida. Mas você vai acabar vendo no seu feed de notícias, na sua linha do tempo, e me desculpa falar, o povo que segue um tipo de gente assim, ou que é machista, ou que fere a dignidade de uma mulher. E às vezes eu falo bem a verdade, a partir dessas situações, eu começo a tentar entender, não que eu entenda, mas eu tento entender como é que Jesus reagiria numa situação dessa. Por exemplo, no caso de Marina Ferrer, no caso de qualquer mulher que passa por violência, como que Jesus agiria? Ele diria toda a vida pregressa da guria? Não, ele faria como o caso da pecadora pública. Ele escreveria na areia,
olharia depois para os lados e falava, alguém atirou uma pedra? E ainda falaria, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Difícil, né? Então Jesus não humilha mostrando o passado, mas ela fala intimamente com a moça, depois que todo mundo foi embora, fala assim, filha, alguém te condenou? Não, senhor, ninguém. Então, eu também não te condeno, mas não peques mais. Isso é um ato de misericórdia e amor. Até de carinho, né? Porque Jesus não humilhou. Jesus sabe o que ela fez até ali. Até ali, aquele ponto que ela estava jogada aos pés do Senhor, né? Eu acredito que foi jogada, xingada, estrupiada e tal. Sabe? Então, se você é daqueles que deram uma de hater, andou colocando coisa, antes de colocar em defesa ou não, apoio ou não, a esse caso da Marina Ferrer, e também no caso dessa moça lá do Fazenda 12, que eu não vou citar o nome porque, para não dar muita visibilidade, até na realidade eu tenho curiosidade para saber quem que vai ganhar, mas ao mesmo tempo minha preocupação é que essa moça não ganhe. Porque pessoa com transtorno, não importa qual, bipolar, borderline, não tem um bom uso do dinheiro próprio. Porque, na realidade, ela também trabalha com uma situação de conteúdo para adulto aqui fora, essa moça. Só que eu não julgo ela, porque comparado com outras pessoas, ela tem um caráter até mais verdadeiro, por incrível que pareça. Porque não vou mentir, eu estou acompanhando. Ela tem um caráter mais verdadeiro do que estão querendo jogar na cara dela. E eu acho engraçado que tá todo mundo querendo ser pai e mãe dela. Coisa que não é, né? Pai e mãe acusador, sabe como? Então. Tem um monte de gente que tá saindo e falando bobeira. Só que o que eles não percebem é que todo mundo que tá falando mal dela lá dentro e fazendo maldade lá dentro tá caindo fora. E tá dando mais visibilidade para ela aqui fora também. Tá bom? Tá certo? Então, lá em dezembro já termina esse reality, né? Já acaba. Bom, outra coisa, então, lembrando, não esqueça de sábado, primeiro sábado do mês. Eu falei da sexta porque eu tô gravando sexta, gente. Eu tô meio. Desculpa. Eu falei, é que eu tô confundindo com a gravação de sexta. Não, esse áudio é de sábado, então hoje é o primeiro sábado do mês. Ontem eu já gravei o áudio e esqueci de falar da primeira sexta, tá? É que eu tô gravando no final da tarde de sexta. Tô deixando vocês também tudo com a agenda doida, né? Então, retificando. Esse áudio é de sábado, é o primeiro sábado do mês, tá? Ontem foi a primeira sexta-feira do mês, então quem pôde honrar o Senhor Jesus, que bom. Se não, deixa para dezembro ou a partir de janeiro, tá? Fazendo os 9 meses ou os 12 meses mesmo, em honra ao Sagrado Coração. Lembrando, todo começo de mês é dedicado à primeira sexta-feira do mês ao Senhor Jesus, Sagrado Coração, e o primeiro sábado a Nossa Senhora. Então, desculpa, eu falei o começo aqui e não tem como editar. Eu estou usando um programinha limitado. Desculpa aí, tá? Tô confusa. Na realidade, eu tô um pouco, como direi, um pouco frustrada. Tá? Eu tô um pouco. Eu tive uma ideia já de alguns meses e no final não vai dar certo mesmo. Eu tenho que pensar em outra coisa, tá? Então, canal de história esqueça. Eu não vou fazer porque vai acontecer de eu ter que falar mal da Igreja Católica invariavelmente, devido ao conteúdo programático da própria disciplina de história, tá? Então, eu tenho que rever algumas coisas. E não dá para ficar cortando o assunto. Eu tenho que seguir o conteúdo programático como o MEC pede, né? Então, tem alguns momentos da história que é falado mal, aí é o surgimento do protestantismo, os motivos, né? Isso é histórico, né? Então, só que dá a margem de eu falar mal. Aí fica uma coisa incoerente com isso aqui que eu faço, né? Então eu me senti muito frustrada. Eu até comecei a falar e tudo, mas fiz áudio, depois apaguei, não deu certo. E aí fiquei frustrada. Eu tô meio em crise, na realidade, né? Tá certo? Mas nada grave assim. Normal. Me expliquei. Pronto. Gente, desejo a todos um ótimo sábado, tá? Um bom fim de semana para todos. Não esqueçam que esse é um mês dedicado às almas do purgatório, aos fiéis defuntos. Não deu tempo de colocar as intenções lá na Santa Missa, apresente-os já antes, né, na entrada mesmo, antes de começar a missa do dia.
principalmente domingo, coloque lá, fale para Jesus, olha, minhas intenções para os falecidos, pela conversão desses pecadores, né, da família, etc, etc. Sempre é bom colocar, Deus ouve a gente. A gente muitas vezes precisa ser criativo também, não ficar batendo o pezinho, querendo esmurrar a porta da secretaria, bater na cara da secretária, só porque a gente não conseguiu colocar o nome, né? Porque às vezes tem gente que é assim, mente fechada, atitude fechada e batendo pezinho, né? Não dá certo. Então, não deu tempo, já de cara entrou na igreja, né? Ajoelhou, fez as primeiras orações em honra ao Senhor, já coloque as intenções para aquela missa no seu coração, tá? Coloque sempre, faça uma experiência também nesse sentido virtual, porque graças a Deus existe, como diz o padre Marcelo Rossi, o Wi-Fi. Não é Wi-Fi, é Wi-Fi, né? Caminho da oração solicitando as intenções, tá certo? Porque às vezes, o que a igreja nos pede? Que a gente coloque as intenções lá, tudo, coloque pelo que a secretária fala. Geralmente as igrejas têm uma caixinha de orações, também dá para deixar lá, porque vai ficar um tempo, nem que seja no mínimo uma semana lá, né, perto do altar. E se for uma igreja que todo dia tem missa, que bom, né? E pedir que o anjo da guarda leve aquelas intenções no coração de Deus, né, no coração de Jesus, tá certo? Hoje eu ouvi uma coisa muito bonita, eu fui na missa para honrar o Sagrado Coração hoje, que eu tô gravando na sexta, por isso que eu tô confusa, tá? Eu já tenho o áudio da sexta gravado e eu esqueci de avisar que era a primeira sexta. Aí eu tô confusa falando essas coisas. Mas hoje eu fui na missa e hoje o padre falou uma coisa muito importante que eu nunca tinha pensado nesse ponto. O evangelho de hoje vai falar daquele administrador mau, né? E é uma das leituras que eu ainda não consegui chegar numa interpretação que me dê conforto, digamos assim, me dê um ponto de caminhada, um ponto de, beleza, é assim mesmo. Aí hoje o padre falou algo assim, que Jesus nos pede para sermos empreendedores cujo objetivo seja o reino dos céus. Olha só, o brasileiro ele tem uma capacidade enorme de ser empreendedor. Desde a pessoa que está vendendo bala no ônibus por R$1 até o cara que começa do nada e é um mega empresário, sei lá, da indústria têxtil, da indústria alimentícia, dos restaurantes, etc. O brasileiro é muito criativo. E às vezes a gente precisa usar isso também para chegar no reino dos céus, tá? Não que o meu exemplo seja aquela coisa, né? Mas a gente não pode desperdiçar as grandes oportunidades de uma missa, de colocar as intenções. Não coloquei nem no papel, nem lá na secretaria, mas eu estou colocando aqui pelo meu coração. Conversar. Olha, Jesus é uma pessoa, ele só não está aqui perto da gente, olhando em corpo tangível, mas você pode falar pelo teu anjo da guarda e dizer, olha, por favor, eu gostaria que mandasse um recado para o Senhor Jesus, meu anjo da guarda. Né? Por isso que eu falo tanto da vivência de São Padre Pio com o anjo da guarda dele. Né? Não ficar procurando essas coisas, meu anjo, como é que é? Tem uns livros esotéricos, né, que fala de anjo. Não é entrar nessa linha, mas entrar na linha em que os santos católicos fizeram uma real experiência com o próprio anjo da guarda. E um deles é o Padre Pio. Né? Graças a Deus é o padre, quer dizer, é o santo, é um santo, né? Um santo frei, capuchinho, que está ganhando uma alta visibilidade nessas épocas tenebrosas, né? Entende? Então, utilizar o exemplo dele, da forma como ele se utilizou, né? Assim como tem Santo Antônio, São Francisco de Assis, tantos outros santos, Santa Teresinha da Pequena Via, né? Mas também não é porque é da Pequena Via que você vai dar uma de preguiçoso, né? Esse é um caminho também, né? Um exemplo a ser seguido. Mas cada um tem sua característica. E no final aí tem a característica minha, da Maria Helena, do padre, né, de você, entendeu? Depois tem sua característica. E não importa se você vai deixar reescrito ou não. O que importa é que perante Deus você está fazendo o que tem que fazer, né? Tá certo? Gente, então sejamos empreendedores do reino dos céus, né? Que a gente tem esse foco. Fazer um projeto de negócio. Procura no Sebrae o que é ser empreendedor, né? Ótimo, você prepara. É mais ou menos aquilo, né? Tem um foco, tem um objetivo, uma filosofia de vida, um propósito para aquele negócio, né? Que na realidade é um exemplo da vida que a gente tem. Qual que é o nosso propósito? Então, o plano de negócio que a Sebrae apresenta no plano de empreendedorismo é
algo a ser transposto até para nós. Se você é uma pessoa sistemática, que você quer fazer algo prático, você pode. Eu já fiz vários cursos do Sebrae de graça online, entendeu? Então, é aquilo ali. Tem um objetivo de vida, tem uma motivação, uma espécie de filosofia lá que rege o teu plano de negócio para você ter foco, porque a questão é ter foco. Quem quer ter o foco? É Jesus. Para o reino dos céus, entendeu? Caminhada para o reino dos céus. Aí você faz lá as ramificações, o que, que eu vou ter que fazer mais, o que, que eu tenho que renunciar, e etc, etc. Pronto. Se você acha que isso vai te abrir uma luz no fim do túnel, esse termo caiu muito bem. Eu gostei bastante. Hoje eu ganhei o dia. Ai, que legal. Tudo aquilo que aprendi do Sebrae eu vou tentar dar uma aplicada aqui para dar uma motivada, né? Um grande exercício espiritual próprio, né? Empreender em Cristo. Muito bem. Gente, então desejo um ótimo sábado, desejo um ótimo domingo. Tá finalizando a 31ª semana do tempo comum. Mesmo que você precise de uma motivação para também ser o que é ser empreendedor, né, o termo empreendedor, procura o site do Sebrae, tá? Tem lá os cursos online totalmente gratuitos, você até participa de um chat, faz muito tempo que eu fiz o curso, mas os princípios são os mesmos. Tem até a questão de precificação, caso você precise mesmo de um curso para sua vida ativa, tá? E você pode pagar outros cursos também, não é tão caro. É dentro do sistema 5S, né? Senai, Sebrae, Senac, SESI, um monte do sistema S lá, você deve saber. Tá bom? Um abraço a todos, que a Sagrada Família nos proteja durante todo esse dia e durante toda a semana, independente se é sexta ou é sábado, né? Que você vai estar me ouvindo. E olha, vamos agradecer que eu falando e você me ouvindo, tá, caro irmão, cara irmã, que bom que estamos vivos, porque estamos finalizando o ano 2020, espero que a gente finalize e inicie 2021, né, vivos, tá, porque infelizmente tem gente que não chegou até aqui, as pessoas já estão na glória de Deus, tá bom? Então, se você tá me ouvindo, que bom que você tá me ouvindo, não importa se você tá meio sequelado aí devido ao Covid-19 ou passou por algum problema, eu sei que é difícil, tá? Traumatizado, às vezes tá perdendo um membro aí do corpo, mas saiba que ainda em vida a gente pode se converter, pedir perdão a Deus e continuar a caminhada, do que, sei lá, ter sido arrebatado aí, tendo uma morte trágica ou repentina, é muito pior, tá bom? Então, obrigada por você estar aqui me ouvindo e desejo que a gente consiga terminar esse ano e iniciar o ano de 2021. Agradeço a Deus pela sua vida, agradeço pela minha e dos meus familiares também. Paz e bem.